aqui uma casa próxima a nós, que fica aqui na Rua Pernambuco, e que está voltando a fazer aqui a palestra, né, depois de um longo tempo, né, que nós estamos voltando a receber esses amigos que colaboraram com a gente durante tanto tempo, desde o século passado que eles colaboram com a gente. Ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item de 1 a 10, que fala sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Vou passar a palavra para o nosso irmão. Bom dia a todos. É bom estar aqui com vocês novamente. Ele falou um século, eu me senti com mais de 100 anos, né? Mas realmente nós tivemos a virada do século, né? Então já tem bastante tempo que estou aqui acompanhando aqui a casa, né? É uma casa sempre muito acolhedora, muito amiga, muito querida, minha e também dos companheiros lá do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Então fica assim um abraço para todos vocês. Fomos convidados na manhã de hoje a refletir a respeito da aflição, que eu imagino que seja um tema que vocês já conhecem de um modo geral, já devem ter lido e estudado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos novamente passar pelo tema, porque cada vez que nós lemos e relemos e conversamos mais, ficam novos ensinamentos na nossa mente, novos conhecimentos, né? Ficam novos valores para nós. Vou pedir meu amigo aí passar um slide para mim. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec inicia esse capítulo com citações de Jesus. Então, uma das citações vai dizer respeito a algumas bem-aventuranças, 3, no caso aqui, registradas por Mateus, e no Evangelho vai citar mais 2 ou 3 registradas por Lucas, mas que são, assim, idênticas a essas. Então, trouxe só as de Mateus. Então, Jesus fala para nós, né? Bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ora, vamos recordar um pouquinho a condição em que Jesus falou essa mensagem para o povo, né? Jesus havia subido a um monte e havia uma multidão que o acompanhava. A multidão, então, senta-se e fica esperando que o mestre transmita os seus ensinamentos. Jesus, então, começa a falar para as pessoas que ali estavam e começa a citar para elas as bem-aventuranças. Então, nós vamos encontrar o Sermão do Monte, que é este sermão, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que talvez ali esteja assim a síntese de tudo o que nós precisamos saber a respeito dos ensinamentos de Jesus. Ora, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que todas as pessoas que ouviram esse sermão e que estavam por dentro chorando, saíram de lá se sentindo completamente consoladas? Essa consolação foi duradoura? Então vamos nos imaginar nesse momento diante de Jesus, ouvindo as palavras dele, que dizia para o povo, né? Bem-aventurados são vocês que choram, porque serão consolados. Eu acho que se eu tivesse ouvido isso naquele momento, eu me sentiria numa paz profunda, né? Porque Jesus emitia para todos nós uma paz assim imensa.
Mas provavelmente aconteceria naquela época, como acontece nos dias atuais. Nós vamos à casa espírita, participamos da reunião e nos sentimos em paz. Voltamos para o nosso dia a dia e temos uma sensação de que aquela paz fugiu da gente e que nós não conseguimos segurar aquela paz. Então, a paz que Jesus falava ainda não era naquele momento, porque ela não pode durar. A nossa também não consegue durar até hoje. Os sequiosos de justiça. Sentimos, né? Será que aqueles discípulos, que aqueles seguidores sentiam também a necessidade de justiça? O que é a justiça? A justiça é todos terem o necessário. Será que todos aqui no nosso planeta, na nossa cidade, possuem o necessário? Conseguem viver com tranquilidade, com equilíbrio, entrar e sair das suas casas, ir para os seus trabalhos com toda tranquilidade e voltar com toda a paz possível? Não é bem essa a realidade dos nossos dias, como também não era a realidade da época de Jesus. O Emmanuel vai dizer no livro Paulo e Estevão que não se sabia quando se saía de casa se você iria voltar para casa. Porque poderia acontecer uma série de coisas, inclusive de você receber uma ordem de um soldado romano e você ser obrigado a cumprir aquela ordem sob pena de morte. Então, se a ordem fosse: olha, eu quero que você entregue esse embrulhinho aqui lá no centro da cidade, você vai ter que ir a pé. Aí você que ia logo ali na esquina, vai ter que ir lá no centro da cidade, entregar o embrulhinho e depois voltar, que se você não fizer isso, você morre. Então, não havia a justiça naquela época, havia o medo, como nós ainda vivemos numa sociedade, numa cidade, onde também temos aí muitas vezes o medo de sair de casa, de sair à noite, de ir a todos os lugares, de portarmos à vontade o aparelho de celular ou qualquer outra coisa, né? Nós também vivemos essa experiência. Então, a mensagem que Jesus disse naquela época sobre bem-aventurados, né? Que seriam consolados, que seriam saciados, ou que encontrariam o reino de Deus. Pode mandar um slide? Essa experiência não era daquela época. Jesus, então, estava nos falando do futuro. Há 2000 anos atrás, Jesus falava do futuro. É necessário que o tempo passe, para que a gente saia daquela condição ali, à esquerda, de angústia, de aflição, e chegue nesta condição que está aqui na direita, de reino de Deus dentro de nós, de plenitude, de felicidade. Então, a proposta de Jesus não era para ser realizada naquele momento, era para ser realizada no futuro. Ele apenas nos deu os caminhos que precisaríamos trilhar para alcançarmos essa proposta e para encurtarmos o futuro. Que essa condição que chegará para todos, até para as pessoas mais desequilibradas, mais perturbadas que existem, elas chegarão nessa condição de paz interior, de plenitude, de reino de Deus dentro de si mesmas. Mas isso pode levar mais ou menos tempo. E aí o Evangelho vai avançando nos seus tópicos, e o próximo tópico do Evangelho, pode virar mais um, vai nos falar a respeito das causas das aflições. Então, nós temos, se nós analisarmos aquilo que nos causa aflição, nós vamos encontrar esta causa no presente, na vida atual,
ou no passado? Quando está na vida atual? É fácil. Eu faço uma retrospectiva dos meus dias, dos meus atos, e de repente eu encontro onde tudo começou. Então está na vida atual. Se eu fizer essa retrospectiva e não encontrar onde tudo começou, está em vidas passadas, a causa. Lembrando sempre que a lei de Deus é sempre muito justa, não existe erro na lei de Deus. Não existe privilégio, não existe passar a mão na cabeça daquele que erra. E Deus também não pune. Então, algumas vezes vamos encontrar nos evangelhos, no próprio evangelho segundo o Espiritismo, palavras e ideias que falam de punição, que falam de severidade, de dor. Isso é necessário para dar uma sacudida naqueles corações endurecidos. Mas quando nós estamos falando de pessoas que estão estudando, como nós aqui, nós já podemos entender que Deus não pune, Deus ama. Então Deus quer corrigir aquele que erra, quer melhorá-lo, quer dar oportunidade. Porque Deus preparou um reino de felicidade, de plenitude. E para que nós sejamos felizes e para que cada um aqui presente seja felizes, nós temos que ser capazes de nos relacionarmos uns com os outros, respeitando e mantendo a felicidade uns dos outros. Esse é o grande desafio. E é por isso que nós ainda não estamos nesta condição de felicidade, de reino de Deus. Que ainda estamos, muitas vezes, sendo imprevidentes. Algumas vezes esquecemos de nos preparar para o amanhã. Esquecemos, de cultivarmos alguma coisa agora que queremos colher amanhã. O orgulho então é terrível, O orgulho derruba as pessoas, A ambição, deixa eu voltar ali. A ambição, mas a ambição, temos que entender aqui esse conceito. É aquela ambição doentia, é a ambição de querer o que é dos outros, a ambição de me tornar uma pessoa melhor, a ambição de conseguir até mesmo um bem material às custas do meu trabalho sadio. Isso é saudável, é uma ambição saudável. A ambição que me faz escravo do trabalho, que me prende a minha inteligência, a minha cabeça, os meus sentimentos, num único objetivo, que faz com que eu não enxergue mais nada, não tenha olhos, nem sentimentos, nem tempo para nenhuma outra pessoa. Essa ambição é bem doentia, Falta de ordem, de perseverança, falta de saber limitar seus desejos. Todas essas expressões vão nos fazer recordar e refletir a respeito da nossa vida, de como é que nós estamos hoje conduzindo a vida. Eu, por exemplo, encontrei na minha encarnação uma situação tão difícil, que eu não consigo me sentir, por exemplo, com perseverança. Cada passo que eu dou parece que é um obstáculo novo. Eu transponho um obstáculo e logo em seguida aparece outro. Se isso está acontecendo na minha vida, eu tenho que pensar assim: sou eu que estou fazendo isso? Sou eu que estou provocando isto? Se não sou, isso vem do passado. Em ambas as situações nós conseguimos resolver. Daqui a pouco eu vou falar de como é que nós vamos conseguir melhorar, independente se vem do passado ou se está vendo na vida presente. Então Kardec vai continuar nos falando, quantos desentendimentos e desastrosas disputas nós teríamos evitado com um pouco de moderação. Ora, já entraram em alguma disputa aí, algum desentendimento? Com vizinhos,
com os parentes, com os filhos, marido, com a esposa. E às vezes as pessoas dizem assim, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Será que isso é uma afirmativa verdadeira? Será que isso faz bem ao coração? Ou será que isso alimenta a aflição? Alimenta o desequilíbrio? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E isso é uma coisa que muita gente derrapa, né? A criatura sabe que ela não pode mais comer tanto açúcar, mas se entope de coisas doces, né? A criatura sabe que ficar gritando com os outros, além de ser uma bomba que ela está lançando na direção do outro, explodindo em cima do outro, este grito, esta bomba explode dentro dela também. Então, cada grito que eu dou fala da minha doença interior, fala da minha incapacidade de resolver uma situação de uma maneira equilibrada. Então, todas as vezes que eu apelar para a agressividade, para tentar resolver qualquer assunto, eu estou dizendo para Deus que eu não estou preparado ainda para entrar no reino dos céus. Então, todas essas situações nos levam a doenças. Doenças no corpo físico, doenças na alma. E nós sabemos que todas as vezes que eu prejudicar alguém, eu crio um débito com as leis divinas. E todas as vezes que eu prejudicar o meu corpo deliberadamente, eu crio um débito com as leis divinas. Vocês lembram, no livro Nosso Lar, e o filme Nosso Lar também mostrou isso, que o André Luiz ficou zangado quando ele era chamado de suicida? Ele ficou muito zangado. Ele dizia assim, não, mas eu nunca me matei. Eu não tentei me matar em momento nenhum. Eu não sou um suicida, por que me chamam suicida? E a zanga dele acabou passando quando ele conseguiu se deixar ouvir, né? Deixar que falassem com ele, que até então ele fechava os ouvidos, né? E a explicação foi simples, você sabia o que você estava fazendo, você era médico, você sabia que os excessos que você praticava estavam danificando o seu corpo, você tinha consciência disso, e ainda assim você fazia. Então você foi suicida sim, você abreviou o tempo de vida que o seu corpo teria, você foi suicida. Aí o que vai acontecer com uma pessoa que comete esses equívocos? Daqui a pouco nós vamos ver. Vamos passar mais um slide? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Bom, até hoje nós vemos uniões com cálculos de interesse, né? Modelos lindas que juram que aquele jogador de futebol feio à beça é a pessoa mais linda do mundo porque ele tem um monte de dinheiro no banco, né? Quantas uniões se dão pelo interesse? Os mais diversos interesses ou pela vaidade? Quero me casar com fulano porque fulano é lindo, fulano é isso, fulano é aquilo. Anos atrás, quando Sérgio Cabral, né, que está preso, mas ainda era uma pessoa que ninguém sabia dos erros dele, e ele estava para se candidatar a governador, né, que ele foi do Rio de Janeiro, governador. Não, foi na eleição de governador. Eu me recordo que eu estava dentro de uma condução, dentro de um ônibus, e haviam duas pessoas sentadas, duas mulheres sentadas no banco. E o ônibus parou em frente a um outdoor enorme com o rosto do Sérgio Cabral. Aí uma diz assim para a outra,
eu vou votar nele. Esse homem é lindo, merece meu voto. Então, como é que foram os encontros das pessoas? Foi porque o outro é lindo e merecia seu voto? Quando nós pautamos os relacionamentos pelas aparências, talvez esses relacionamentos não resistam ao contato da intimidade, né? Dos verdadeiros relacionamentos, das verdadeiras trocas que existem entre as pessoas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram o germe do orgulho na infância? Muitos, né? E as más tendências, muitos estavam mais preocupados com seus próprios interesses, muitos pais, e deixaram que a natureza se encarregasse de fazer o crescimento daquela criança. Mas aquela criança cresceu muitas vezes cheia de vícios, de maus hábitos, e principalmente sem o sentimento, sem a ligação dela com aquelas criaturas que eram para ela as figuras maternas e paternas. Então, muitas mães e pais colocam as babás para tomar conta dos seus filhos. Aqueles, às vezes, que não têm condições de ter a babá, também largam de mão. Largam na casa dos avós, largam de qualquer jeito, porque estão interessados em cuidar dos seus próprios interesses, né? De usufruir dos prazeres que a vida está oferecendo naquele momento, e os filhos estão atrapalhando a pessoa de usufruir do prazer. Nós podemos semear o que nós quisermos semear. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós podemos cuidar dos filhos de qualquer jeito. E no amanhã? Como será o nosso relacionamento com aquela pessoa que cresceu? Aquele adulto que cresceu? E se no futuro nós precisarmos daquela pessoa que um dia foi nosso filho, como é que será o relacionamento? Existem filhos que não estão nem aí para os pais, dão a mínima. Às vezes, numa primeira análise, parece que é somente ingratidão dos filhos. Até existe um capítulo no Evangelho que trata desse assunto, a ingratidão dos filhos. Mas o que foi que aqueles pais semearam ao longo daquela vida toda das crianças? Será que não estão colhendo agora aquilo que semearam? Então, assim, são muitas reflexões que nós precisamos ir fazendo para encontrarmos as causas das aflições. Se nós fizemos isso em vidas passadas e agora estamos juntos, porque a providência divina resolveu nos unir, como é que ficam esses entendimentos? Como é que é aquela criança desde pequenininha? Será que ela rejeita aqueles pais? Será que ela tem a sensação de que ela não pertence àquela família? Muito provavelmente. Não criou os elos antes e agora são indiferentes, mas com uma tarefa de aprenderem a se aproximar. Vamos passar mais um? Eu acho que você pulou um slide que eu tinha colocado aí, mas tudo bem, não tem problema não, pode ficar nesse aí. Eu acho que vinha antes desses dois aí de textos. Mas tu pode deixar nesse aqui. Bom, vamos fazer um resumo do que nós falamos até agora. As causas atuais das aflições. Fácil. Penso, repasso a minha vida e encontro a causa. Temos o hábito de repensar as coisas que aconteceram conosco? Santo Agostinho
recomendou, está lá escrito no Livro dos Espíritos, quando fala do conhece-te a ti mesmo, que nós devemos, à noite, todas as noites, antes de dormirmos, pararmos e fazermos um balanço do nosso dia e perguntarmos a nós mesmos: eu ofendi alguém? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz todo o bem que eu tinha possibilidade de fazer? E você pode fazer várias outras perguntas. Você pode fazer perguntas diretas. Como foi meu relacionamento hoje com meus filhos? Como foi o relacionamento hoje com meu marido, com a minha esposa? Como foi com os meus pais? Você pode fazer as perguntas diretas. Faça um balanço, seja sincero com você mesmo. E se você se sentir com raiva, magoado, chateado por alguma coisa que aconteceu, ou se você perceber que essas pessoas estão sentindo algum tipo de raiva, de mágoa, de qualquer coisa relacionada a você, é um momento de você pedir ajuda a Deus. Em qualquer situação, peça a Deus ajuda. Peça para que Ele te ajude a compreender mais, para que Ele te ajude a vencer aquele momento, para que Ele te ajude a transformar uma relação que talvez tenha ficado prejudicada, doentia, numa relação melhor. Deixa eu fazer só uma pausa aqui, um instantinho. Joel, posso ligar aqui do ventilador? Eu sou calorenta dessa. Então, a causa atual é fácil da gente descobrir. Temos as ferramentas. Preciso me conhecer e conhecer o resultado dos meus atos. Tem outras técnicas de conhecimento. Tem uma técnica que diz assim: eu olho para mim e busco conhecer essas partes todas. Eu pergunto para a outra parte dessa técnica, eu pergunto para outras pessoas o que elas pensam sobre mim. Essa é a parte delicada, porque podemos ouvir as coisas que nós não estamos preparados ainda para ouvir, e também podemos receber dessa outra pessoa uma carga emocional daquilo que ela está sentindo, né? Que de repente foi a forma como ela interpretou alguma coisa. Então tem aí um pouco dos problemas dela falando a meu respeito. De qualquer forma, tudo que diz respeito a problemas de relacionamento, eu posso fazer a minha parte para resolver. Tudo que diz respeito de aflição na vida, eu posso fazer a minha parte para resolver. No que diz respeito a aflições que aconteceram no passado. Quando nós estamos para reencarnar, nós desencarnamos. Vamos imaginar que agora, instantaneamente, desencarnamos. Chegamos ao plano espiritual. O que vamos fazer no plano espiritual? Nós vamos reencontrar nossos entes queridos. No primeiro momento, nós vamos nos adaptar, reencontrar os entes queridos. Passado um tempinho, nós vamos fazer um balanço aí da nossa vida e vamos pedir a permissão para estudar um pouco mais. E esse estudo é um estudo profundo do comportamento humano, do nosso comportamento humano. Vamos trabalhar também para adquirir méritos, créditos. Vai chegar um momento que os benfeitores espirituais vão virar assim para a gente e falar assim: está na hora de você reencarnar. E vão nos auxiliar a fazer um balanço da nossa vida até aquele momento. Imagina aquelas balanças antigas que tem 2 pratos. Vamos colocar num prato da balança as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os erros que nós cometemos, o mal que nós causamos nos outros, o efeito ruim
das ações que nós cometemos. Vamos colocar nesse prato todas essas coisas que precisamos melhorar. No outro prato, vamos colocar as virtudes, as conquistas, as amizades, os efeitos positivos das ações que nós fizemos no passado. Vamos fazer um balanço. Vamos analisar agora o que está faltando, né? O que eu preciso corrigir, quais são as minhas forças, que é o que está lá de positivo, quais são as minhas fraquezas, que é o que está lá no negativo, e o que eu preciso corrigir para merecer ir para um plano mais elevado, para uma cidade melhor, para uma situação melhor. E nesse balanço, nós vamos chegar à conclusão de que tipo de vida eu preciso ter aqui na Terra. Com quem eu preciso me encontrar na minha nova encarnação. Que tipo de pai, que tipo de mãe eu preciso ter? Que tipo de esposo, de esposa? Que tipo de trabalho eu preciso realizar aqui para conseguir fazer essa ascensão espiritual, essa transformação? Então nós vamos ter nesta encarnação algumas vezes pais muito rigorosos, muito duros, muito exigentes, que vão nos disciplinar, porque nós estamos precisando de disciplina. Outras vezes nós vamos encontrar pais que são amorosos, generosos, carinhosos, que vão nos auxiliar a sair da nossa concha, a ir ao encontro da sociedade, dos outros, sem medo, a realizar nossos projetos. Então nós vamos conseguir avançar. Nós vamos encontrar esposas e maridos com temperamentos que nos facilitarão a nossa conquista. Filhos também, o que significa que nem sempre irão nos agradar. Como é que eu aprendo a perdoar aquele que um dia eu categorizei a conta de inimigo? Como é que eu vou aprender isso? Recebendo aquela pessoa. Recebendo nos braços um bebezinho, que eu não sei qual é a história dele, de onde ele veio, mas a mulher teve a gestação dela, né, ficou um tempão carregando aquele bebê, trocando energias com ele, alimentando esperanças. O esposo, ou o companheiro, ou a companheira, né, no mesmo caminho, trabalhando, cultivando as esperanças daquele bebê. E o bebê nasce. E o bebê depende de tudo daqueles pais para ele poder sobreviver. Depende da alimentação, depende do agasalho, depende do aconchego, depende de tudo, que senão ele não sobrevive. E os pais vão ficar sem dormir algumas vezes. Eu estou falando de pais, independente se é um casal homossexual ou heterossexual, tá? Aqueles que fazem o papel ali de pais. Vão ficar sem dormir, vão cuidar, vão zelar, vão muitas vezes se aborrecer dizendo assim: fulana, você tem prova segunda-feira, você tem que estudar. Ah, eu não quero estudar. Eu quero ver televisão. Não, você vai estudar. Você vai lá e desliga a televisão. Você é chato, você é chata, né? E você vai continuar, você vai estudar. E você vai zelar pelo crescimento daquela pessoa. E você então está transformando uma relação que no passado foi de animosidade numa relação agora de amor, de confiança, de doação uns para os outros. Esse é o método que Deus utiliza para nos redimir. Não é a punição, é o amor, é o crescimento. Somos nós que criamos as dores. Deus não é um criador para ninguém, somos nós que criamos as dores, através da nossa rebeldia.
Então, nós indicamos um caminho para os filhos, aí o filho teima e segue para outro caminho que nós sabemos que não é bom. Vai se machucar. E depois volta machucado dizendo, eu me machuquei. E o que é que nós vamos fazer com ele? Vamos acolher e vamos ajudar a tratar daquela ferida. Esses são os processos. Então, aqui, essa figura vai nos lembrar também que nem tudo que nos acontece nesta encarnação é consequência do passado, é uma aflição consequente do passado. Algumas vezes são provas que nós buscamos. Eu cheguei à conclusão que eu já não tenho débito com ninguém, mas que eu preciso trabalhar ainda comigo a perseverança. Aí eu peço a oportunidade de vir ao lado de uma pessoa que é para baixo, que é deprimida, que vai acabar tentando me puxar junto para baixo. E aí eu vou precisar da perseverança. Ou então a minha família é ótima, é maravilhosa, é apoiadora, é fantástica, mas eu não consigo avançar na minha profissão. Por mais que eu faça, parece que eu nunca consigo ir além. Eu preciso estar sempre sendo perseverante no meu trabalho para eu conseguir chegar além. Então, as situações da vida vão nos trazer os elementos que nós precisamos para conseguirmos avançar. A expiação tem a ver com as aflições do passado. É colher agora o que foi semeado antes. Então, a expiação é sempre uma consequência de uma ação má feita no passado, seja ela qual for essa ação. Então, nós não fugimos da expiação, não tem jeito. A expiação vai aparecer no nosso caminho na forma de uma doença em nós, de uma limitação, não é exatamente uma doença, mas uma limitação que não nos permite realizar determinadas coisas que nós gostaríamos de realizar, ou de uma limitação em alguém que depende da gente, que a gente se sente moralmente comprometido e tendo que ajudar aquela pessoa. Então, a expiação vai nos prender a uma situação, para que a gente aprenda com a situação. Vamos avançar mais um pouquinho? Todos os que estão na Terra sofrem, mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Todos sofrem na Terra. A pessoa que te parece ser muito feliz na televisão, porque todas as pessoas que aparecem na televisão parecem que são sempre felizes, né? Qualquer artista, qualquer cantor, qualquer ator, qualquer pessoa parece que está no céu e você se pergunta, por que eu também não estou lá, né? Por que essa pessoa é tão feliz? É mentira. Ela só está rindo e maravilhosa na frente das câmeras. Mas ela tem dor de barriga também. Ela tem dor de cabeça. Ela tem problemas que ela não consegue resolver de uma maneira fácil. Ela fica angustiada, ela fica com medo, ela fica deprimida. Todos sofrem. A pergunta é, como estamos sofrendo? Estamos tirando proveito do sofrimento? Estamos entendendo que o sofrimento é uma lição? Enquanto nós não nos perguntarmos o que esta dor está querendo fazer comigo, qual é a parte endurecida do meu coração que esta dor está querendo amolecer, enquanto não fizermos essas perguntas e efetivamente trabalharmos isso, a dor continuará presente na nossa vida. Uma pessoa perturbada, desequilibrada,
ela troca de cidade e vai morar em outra cidade, começa uma nova vida. A perturbação dela vai acabar instantaneamente? No que vai depender acabar a perturbação dela? De modo geral, dela própria. Eu até posso considerar que determinadas características do meio ambiente me perturbem muito. E quando eu troco de local, saio daquele ambiente, a minha expectativa é que aquelas características acabem e eu vou me sentir melhor. Mas essas características de fora não são as que realmente me desequilibram, são as que estão dentro de mim que me desequilibram. É a raiva que eu sinto às vezes por não ser obedecido. É a raiva que eu sinto porque o outro não faz as coisas que eu mando o outro fazer, que eu digo para fazer. Por que o outro é tão teimoso? É tão simples o que eu estou dizendo para fazer. A minha forma de agir está correta. Por que o outro teima tanto? Na verdade, quando eu penso assim, ou às vezes eu nem estou pensando, só estou agindo assim, mas por detrás da minha ação existe esse pensamento, eu estou dando para Deus uma informação de que eu sou muito orgulhoso. Eu quero que o outro seja aos meus moldes, mas o nosso guia e modelo é Jesus. Não somos nós. Os pais, por exemplo, os pais têm a obrigação de guiar os seus filhos. Mas quando os filhos crescem, os pais precisam ser mais orientadores, companheiros, mas respeitar a opinião deles. E muitos pais têm uma dificuldade enorme de fazer essa mudança. Continuam se sentindo os tais, os superiores, querendo dar ordem, querendo determinar a forma como seus filhos, agora já adultos, devem agir. E o que vai acontecer? Vai haver uma reação desses filhos. E aí os pais vão falar assim, fulano é terrível, não foi essa pessoa que eu criei, não foi isso, não foi aquilo. Ora bolas. Agora é um adulto. Depois que nós passamos a criança até os 7 anos de idade, ela está completando, mais ou menos 7 anos de idade, ela está completando a reencarnação dela. As memórias do passado dela ainda estão adormecidas. Dos 7 até os 12 anos, essa memória vai acordando. Quando chega mais ou menos aos 12 anos, as tendências do passado, 11 anos, as tendências do passado já estão bem acordadas. E aí começa a haver um conflito dentro dela entre tudo aquilo que ela aprendeu até aquela época, tudo aquilo que você ensinou para ela, tudo aquilo, todos os valores que ela aprendeu com aqueles valores que ela trazia adiante. Você ensinou para ela, por exemplo, que ela não deveria botar bebida alcoólica na boca. E na vida passada ela foi alcoólatra. E você não deixou ela fazer isso. Aí entra um conflito. É o famoso conflito da adolescência. Ao final de um período, isso vai chegar a uma resultante. E essa criatura vai ser, então, a resultante do que ela era antes com o que ela aprendeu na infância. Vamos passar mais um slide? O horário já está terminando. Pode passar mais um, que eu já falei sobre esse aqui. Quando o homem sofre, assemelha-se a um devedor que deve uma grande quantia. Então, o seu credor diz assim para ele: pague-me agora apenas 1/100 ou 1/10, 1/100 do que você deve, eu quito a sua dívida. Essa é a proposta de Deus. Lá no seu passado, você fez barbaridades. Dê-me agora uma demonstração de que você é uma pessoa renovada, que você já não quer mais prejudicar a ninguém. Você pode até sem querer prejudicar, mas não é a sua intenção.
Dê-me agora uma prova de que você quer buscar o melhor em todas as situações e pessoas. Apenas uma prova, um gesto, um centésimo, e eu quito toda a sua dívida. Mas aquele homem, tendo recebido essa bênção do monarca, encontra um outro que lhe devia apenas um punhadinho e diz para o outro: pague-me agora ou eu vou te atormentar pro resto da sua vida. E esse outro então diz para ele: tenha paciência comigo, eu não posso te pagar agora. E ele então manda prender o outro. Você não vai me pagar não, então você vai ser preso, vou te prender. Às vezes a gente prende as pessoas, né? A gente pune as pessoas severamente porque achamos que elas nos devem alguma coisa. Então, vou te prender. E quando o monarca sabe disso, diz assim: eu quitei a sua dívida quando você me apresentou apenas um pouquinho. Por que você está contraindo uma nova dívida? Por que você não tolerou aquele, você não perdoou aquele que te devia tão pouquinho? Já que você não é capaz ainda de fazer um gesto desse, você acabou de contrair novas dívidas e vai ficar preso nos seus processos de aprendizado até conseguir avançar de novo. Pode avançar mais um pouquinho? Então, qual é o remédio para eu mudar tudo isso? Para eu deixar de sofrer, deixar de ficar angustiado, deixar de ficar deprimido, deixar de ficar desequilibrado dentro de casa. O remédio é o estudo, é o primeiro passo desse remédio. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, precisamos estudar. Precisamos estudar o Evangelho. Precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus. Precisamos mergulhar no entendimento do Evangelho, para que a gente consiga, a partir dele, desenvolver verdadeiros esforços para domar as nossas más inclinações. Quem é que falou isso, hein? O verdadeiro espírita é aquele que desenvolve esforços para domar as suas más inclinações. Quem é que falou isso? Allan Kardec. Precisamos, então, conhecer, porque se eu não conheço o Evangelho, eu não sei a verdade, eu não tenho com que me comparar. Não conheço, então, Jesus. Se eu não conhecer o Evangelho, eu não conheço Jesus. Conheço agora o Evangelho, conheço Jesus, começo os meus esforços. Vou começando a quitar as minhas dívidas, a transformar os meus dias. Pode virar mais um? Lembrar que somos espíritos. Nós somos espíritos. Estamos apenas numa jornada transitória. Nada nos pertence, os filhos não nos pertencem, os objetos da casa que às vezes valorizamos tanto não nos pertencem, nada. Nós vamos deixar tudo aqui quando nós nos formos. Só vamos levar conosco o que estiver dentro de nós. O amor, o desamor, a compreensão, a dificuldade, a paz, a aflição, é o que estiver dentro de nós que nós vamos levar. Todo o restante fica. Mais um, por favor. Pode ir avançando esse aí, por favor. Pode avançar mais, esqueci que esse está com um efeito. A prática da oração. Evangelho no lar, para quem ainda não faz. Orar todos os dias. Orar de manhã, orar à noite, pelo menos esses 2 horários. Orar durante o dia. Houve momentos na minha vida em que eu andava num momento, assim, um período muito difícil. Aí eu marquei no meu celular a seguinte mensagem, botei como despertador mesmo: orar a Deus.
em alguns horários. Aí chegava naquele horário, tocava lá, orar a Deus. Aí eu olhava para aquilo ali, aí eu fazia uma prece, onde eu estivesse, né? No trabalho, na condução. Até hoje está lá marcado, na minha esposa também. Às vezes eu confesso que eu esqueço, mas naquela época eu estava realmente em um período difícil, eu não esquecia não. Eu parava e orava, porque esses momentos que nós fazemos de conexão com Deus, eles nos trazem uma paz profunda e nos fazem renovar atitudes, renovar ânimo, renovar coragem, nos fazem ver as situações de uma outra forma. Então, orar a Deus o tempo todo. A felicidade não é uma estação na viagem da existência. A felicidade é a maneira de viajar. Então, não espere encontrar a felicidade lá na frente. Comece a encontrá-la agora. Muito obrigado a todos. Tá? Um ótimo dia para todos nós. Um abraço mais uma vez para todos vocês. Obrigado.